Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo da nossa série Temperamentos Transformados pelo Espírito. Se você, por um acaso, ainda não assistiu o vídeo introdutório, então eu quero te convidar a parar esse vídeo e ir lá assistir, porque é muito importante você compreender aquilo que nós vamos falar nos próximos 5 vídeos a respeito dessa série tão maravilhosa que mudou a minha forma de pensar, a minha forma de enxergar a mim mesmo e ver os processos do Espírito trabalhando em mim e também no outro, tá bom? Quero te convidar a ir lá. Assiste, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Já começando essa primeira lição nesse vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito do primeiro temperamento, que é o sanguíneo, ou seja, a vida da festa. É isso mesmo. Então pega a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 14, do versículo 28 e 29, que diz: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me e ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Além desse texto básico, eu quero te convidar a ler, se você é por um acaso um líder de célula, um líder de GC, então é importante que você, além de ler essa passagem, esse versículo, leia todo o contexto dessa passagem para que possa fazer sentido tudo aquilo que você vai ensinar ou discipular, tá bom? Além desse texto, a gente cita na lição outro texto que se encontra em João, capítulo 28, do versículo 17, também para você ler. A primeira coisa que nós vamos falar a respeito desse temperamento, que é o sanguíneo, a gente vai falar, se você por um acaso tem como temperamento primário sanguíneo, provavelmente você vai se identificar muito com Pedro. Então, quando a gente olha para o apóstolo Pedro, a gente vai ver que o temperamento primário dele era o sanguíneo. Por quê? A gente observa todas as atitudes que ele tinha ao longo dos evangelhos, tá bom? Então vamos lá para algumas características de Pedro. Primeiro, ele era um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Nós temos ali João, Tiago e Pedro, então ele estava ali entre os mais próximos de Cristo. Além disso, quando nós lemos as Escrituras, nós lemos a Bíblia, podemos observar que o apóstolo Pedro é, com exceção do Senhor Jesus Cristo, um homem que mais se sobressai nos evangelhos e ocupa posição relevante nos primeiros 10 capítulos de Atos. É isso mesmo. Ele falava mais que os outros discípulos e conversava com frequência com o Senhor. Quando a gente vai ler os evangelhos, a gente vai ver muitas falas do apóstolo Pedro ali. Então, nenhum discípulo, a não ser Judas, o Iscariotes, que traiu Jesus, teve reprovação mais severa do que Pedro. E nenhum outro discípulo ousou, como Pedro, repreender o Senhor. Você acredita nisso? Pois é isso mesmo que as Escrituras dizem, tá? Então, por outro lado, aí a gente vai para o lado positivo, nenhum discípulo testemunhou como ele, tanto a respeito do amor de Cristo, e nenhum outro recebeu louvor tão pessoal do Salvador. A gente vai encontrar essa citação ali no livro de Tim, que é o Temperamentos Transformados que a gente indicou no vídeo anterior, tá bom? Então, uma pessoa com temperamento sanguíneo é naturalmente calorosa, amável e esbanja simpatia. Você por um acaso é assim ou conhece alguém assim? É aquela pessoa que, quando tu chega a um determinado evento, é aquela pessoa que grita o teu nome, ai fulana, e vai lá, te abraça. É aquela pessoa calorosa, aquela pessoa amável, aquela pessoa que ama abraços. O sanguíneo é assim. É aquele também que, se fizer uma gincana, ele é aquele que é o mais animado. Ele puxa todo mundo. Eu me recordo que eu lidero um grupo de coral e assim, tem algumas músicas de celebração que a gente precisa, precisa de um julgado melhor, a gente precisa, assim, ter uma performance melhor para esboçar a alegria. E eu tinha um temperamento fleumático, ou seja, toda a minha festa acontece no meu interior. A minha face não está sendo transmitida, mas no meu interior está acontecendo, tá? Então eu preciso de pessoas que transmitam isso com mais facilidade. Então o que eu faço? Tem algumas mulheres sanguíneas no coral e alguns meninos que eu sei que vão ser pessoas perfeitas para estimular os outros a se soltarem. Então o que acontece? Eu chamo sanguíneos, que estão ali misturados no grupo. E gente, funciona muito. Eu lembro que eu separei na ceia passada, que o coral ele só se apresenta na nossa igreja em dias de ceia. Eu separei uma menina sanguínea do grupo das sopranos, outra do grupo do contralto e um menino do grupo dos tenores. E foi muito bom, porque eles conseguiram chamar a galera. Eles animaram assim, eles de fato foram a vida da festa. Eles conseguiram fazer com que todo mundo, todos os integrantes do coral,
se soltasse, e batesse palma, e dançasse, pulasse e sorrisse. Então o sanguíneo ele é essa pessoa, é aquela pessoa que dá vida a qualquer ambiente, aquela pessoa daquela vibe que é sempre para cima, parece que não tem dia ruim para ele, tá bom? Então, parece que não tem um dia ruim, ele chama as pessoas, ele cativa as pessoas, então é aquela pessoa que está sempre rodeada de pessoas, tem um bom papo e é muito comunicativa. Então, se você é uma pessoa com temperamento primário sanguíneo, você vai se identificar muito bem. Mas se você não é, provavelmente você conhece alguém assim, tá bom? Ela atrai as pessoas como imã e por isso está sempre rodeada delas. Tem bom papo e é bem comunicativa, como eu disse. Além disso, é otimista, é despreocupada, é a vida da festa. É uma pessoa naturalmente generosa, compassiva, eles se adaptam ao ambiente e ajustam-se aos sentimentos alheios. Eles são assim, naturalmente. Então, eles não precisam fazer esforços para isso, porque naturalmente eles têm essa característica. Então, todas essas características tornam o sanguíneo uma pessoa admirável. Já imaginou um sanguíneo com todas essas características, cheio do Espírito Santo? Você já consegue imaginar isso? Ó, preste atenção. Todas essas qualidades de um sanguíneo, a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo Jesus e ele recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito não vai anular essas qualidades. Muito pelo contrário, ele vai potencializar essas qualidades. Agora imagine só, se um sanguíneo ele é já naturalmente amável, caloroso, generoso, compassivo, imagine todas essas características boas potencializadas pelo Espírito. Você já imaginou que isso vai... Todas essas qualidades, elas são potencializadas pelo Espírito, como eu falei. Pedro tinha o carisma que atraía as pessoas, sejam elas daquele primeiro século, sejam os leitores do século 21. Quantas das vezes a gente já pegou as escrituras e a gente fala, cara, Pedro era incrível, não é mesmo? Porque ele tem isso, ele passa toda essa atração para nós, tá bom? Então, sem dúvida, Pedro ele exibia calor, intensidade e ação dinâmica. Essa é uma citação do livro Temperamentos Transformados. Então, nós vamos agora para o segundo tópico da lição de hoje, que fala a respeito dos defeitos do calor do coração. A gente falou a respeito ali das qualidades do sanguíneo e agora a gente vai para aqueles lados negativos que precisam ser trabalhados pelo Espírito. Então, assim como as suas qualidades elas são evidentes e a gente consegue observar isso de forma muito clara, os defeitos do sanguíneo também o são, tá? Então, os sanguíneos, em geral, têm pouca força de vontade. São emocionalmente instáveis. É aquela pessoa que uma hora, nossa, quer muito aquilo e ele vai fazer de tudo para aquilo, mas parece que no segundo momento ele já desanimou completamente. Tipo, ou seja, ele tem essa instabilidade na emoção. Então, além de ter pouca força, e por isso acabam sendo explosivos, inquietos e egoístas, somando ao fato de que eles têm grande dificuldade em seguir detalhadamente as instruções. Você conhece alguém assim? No entanto, no fundo dessa capa de ousadia, ele é muitas vezes inseguro e temeroso. Então, ele raramente analisa seus pensamentos e suas ações, apenas irrompe com impulsividade e se lança de uma crise a outra. Não é muito difícil saber se o sanguíneo está falando pelo espírito ou na carne. Sobre a influência do seu temperamento, ele sempre enfatizará o eu. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que diz assim, eu? Então, gente, vocês viram que eu que consegui ensinar fulano, eu que consegui organizar tudo isso aqui. Se não fosse eu, não teria acontecido. Eu lembro que tem uma pessoa que eu conheço que ela utiliza muito eu e a sanguínea. E é muito engraçado, porque quando as coisas acontecem, ela faz alguma coisa, ela sempre coloca o eu na frente. Não, eu que fiz isso. Fui eu assim, eu que fui evangelizar, eu que fui fazer aquilo, E o sanguíneo tem muito desse ego elevado, tudo que ele faz é incrivelmente perfeito, ainda que não seja tão bom assim, mas na visão dele é. Então, quando a gente olha para o apóstolo Pedro, é exatamente essa característica que a gente encontra. Quando a gente vai ver o apóstolo Pedro ali na grande ceia,
Cristo ele começa a falar que alguns dos seus discípulos o abandonariam quando chegasse o momento certo. E você sabe que o apóstolo Pedro se levantou diante de todos os outros discípulos e falou: não, Senhor, eu jamais faria isso contigo. Ó, assim, mais ou menos assim, eles eu não sei. Eles até podem, tipo, te negar. Eles até podem, assim, virar as costas para ti, mas eu jamais farei isso, Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou disposto a dar a minha própria vida por ti. E eu acho isso muito engraçado, porque Pedro, ele realmente estava falando sério. Ele falou aquilo com todo o seu coração. Ele realmente acreditava com toda a intensidade do seu ser que ele estava disposto a dar a vida por Cristo. E Cristo fala assim para ele, que ainda naquele dia, antes que o galo cantasse por 3 vezes, ele o negaria. E o apóstolo não conseguiu acreditar em Cristo. A gente vai ver que ele continuou dizendo: não, Senhor, isso jamais acontecerá. Então a gente consegue ver que o sanguíneo é exatamente assim. Ele age sem pensar. E ele realmente acredita nisso. Então, os sanguíneos, cuja vida não está totalmente dominada pelo Espírito, costumam tomar glória para si e nem se dão conta. É aquela pessoa que diz: se não fosse eu, as coisas não iriam funcionar. Se não fosse graças a mim, as coisas não iriam acontecer desse jeito. Então, os sanguíneos, eles são exatamente assim. Eu lembro que uma das experiências que aconteceu agora, recentemente, é que eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim: tá vendo isso aqui? Quando é eu que faço, funciona. Mas quando é outra pessoa, não funciona. Tipo, ou seja, eu sei que ele é sanguíneo, então eu já entendi que ali era o ego elevado dele se sobressaindo. Então o sanguíneo, ele tem esse defeito. Ele não consegue não chamar a atenção para si nesse sentido. Ele precisa disso. E o apóstolo Pedro não era diferente. Ele realmente acreditava que todos os outros discípulos seriam capazes de traí-lo, mas ele não. Todos os outros discípulos seriam capazes de trair Jesus, de negar Jesus, mas ele jamais faria isso, porque na visão dele, ele era o superior, ele era o correto, ele conseguia com suas próprias forças. Então, quando olhamos para o apóstolo Pedro antes do Espírito, notamos que ele era dotado de todas as qualidades já mencionadas, porém com os defeitos ainda mais evidentes. O Pedro natural era impossível. Quando um diálogo ia cessando, ele era quem o continuava. Você conhece alguém assim? Então, aquela pessoa, quando a gente quer terminar um assunto, ela começa a falar assim do nada. Ela puxa outro assunto. Então, falava pelos cotovelos, era chamado o que fala pelos discípulos. As palavras "então disse Pedro" são introdutórias de mais expressões do que a soma total das falas de todos os outros discípulos. Isso é uma das citações do livro Temperamentos Transformados. Então, a impulsividade de Pedro é vista claramente quando lemos a passagem tão famosa de quando ele andou sobre as águas, e a gente leu aqui no início dessa lição, tá? Em Mateus 14, do 28 ao 29. Então, essa impulsividade dele, o que aconteceu? Estava acontecendo uma tempestade. O barco estava prestes a se quebrar, que a palavra de Deus vai dizer. E, de repente, aparece um homem andando sobre as águas. E os discípulos começam a gritar e a tremer de medo, afinal de contas eles pensavam que era um fantasma no meio da noite, no escuro, gente, não tinha iluminação. Então o que o apóstolo Pedro fala? Aquele sanguíneo impossível. Jesus, ele fala assim: não tem, mas sou eu. Aí o apóstolo Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, então me manda aí, tem contigo. Olha só, vocês acham mesmo que ele pensou antes de dizer, se é o Senhor mesmo, me manda aí ter contigo? Gente, ele não pensou. Ele agiu completamente no impulso. Se é o Senhor, prova, eu vou aí. E Jesus fala: vem, e Pedro sai de dentro do barco. Então tudo isso a gente vai ver que foi agindo na sua impulsividade. Então, para comprovar se de fato era o Senhor Jesus que estava no meio da tempestade, ele diz: então, se és tu mesmo, me manda ir ter ao teu encontro. Quem, a não ser um sanguíneo impossível e até um tanto infantil, iria querer deixar a segurança do barco e andar por cima das águas? Apesar de sua valentia e coragem aparentes, em geral o sanguíneo é bastante medroso, é isso mesmo. Salta sem olhar, mas logo fica apreensivo quanto às consequências do salto. E a gente vai ver que quando Pedro faz exatamente isso, ele começa a tremer.
ele começa a afundar, porque ele começa, meu Deus, eu comecei a andar sobre as águas, de repente ele começa a olhar de um lado para o outro, o que começa a acontecer? Ele começa a afundar, porque parece que ali ele caiu na real. Cara, o que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo? Então é basicamente isso que o sanguíneo faz. Então, depois de alguns passos na água, em vez de olhar para o Senhor, reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, o Pedro natural era egoísta. Por causa da sua impulsividade motivada pelo egoísmo, foi severamente repreendido por Jesus, quando, em um dado momento, ele diz assim, Jesus começa a dizer: quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro começa e discípulos falam: olha, Senhor, algumas pessoas dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Jesus pergunta: tá, mas o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, diante de todos os outros discípulos, ele fala assim: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, aquele que haveria de vir, tu és o Filho de Deus. E Jesus, ele louva Pedro por causa disso, ele elogia Pedro, ele diz o seguinte assim: bendito és tu, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o Deus Pai, foi o Deus vivo que está no céu, que revelou isso. Mas em um outro momento, quando Jesus ele fala assim que teria que morrer, que logo estava chegando o tempo da crucificação, que ele logo teria que morrer, o que o apóstolo Pedro fala? Pedro, ele tem a ousadia de chamar Jesus em particular e dizer assim: Senhor, isso nunca vai te acontecer, Senhor. Não tira isso da sua cabeça. E ele começa a repreender Jesus, e Jesus repreende Pedro severamente, a ponto de dizer: afaste, sai-te para lá, Satanás. Porque vocês não entendem as coisas do reino, você não entende a coisa de Deus, você pensa como um homem. Gente, nenhum outro discípulo foi mais severamente repreendido a não ser Pedro. E a gente vai ver esse relato em Mateus capítulo 16, versículo 22. Então, o Pedro natural era interesseiro. Olha só o que diz em Mateus 19, 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Ou seja, Senhor, nós estamos deixando tudo, então a gente vai ter algum tipo de recompensa? Então ele era aquele interesseiro, e a gente vai ver isso. Não, mas se eu estou fazendo é porque a gente merece alguma coisa, né? Então, provavelmente esse pensamento egoísta não foi só de Pedro, mas tinha de haver um sanguíneo para colocá-lo em palavras. A gente vai ver que tantos outros discípulos, eles tinham algum interesse por trás pelo fato de estar seguindo Jesus, mas o único que colocou isso para fora foi quem? Foi o sanguíneo. Então ele fala realmente pelos cotovelos. Além do sanguíneo ou de Pedro serem interesseiros, os sanguíneos também são naturalmente fanfarrão. Então o Pedro natural era exatamente isso, ele era fanfarrão. Então uma das falhas mais evidentes do sanguíneo é que tudo que ele faz ou tem é o melhor. Sua tendência é exibir seus valores e feitos. É só dar-lhe corda e ele acaba se enforcando verbalmente. Na noite memorável do cenáculo, quando o Senhor Jesus disse aos discípulos que todos se escandalizariam por causa dele, Pedro não podia deixar passar essas palavras sem desafiá-las. Como eu falei anteriormente, o Senhor Jesus prosseguiu dizendo claramente: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Isso está em Mateus 26, do 31 ao 34. Além disso, o Pedro natural tinha vontade fraca. Então, uma das mais severas dificuldades dessa índole é a fraqueza de vontade. Então, muitos sanguíneos, quando colocados sob pressão, preferirão mentir a ter de enfrentar situações embaraçosas ou sofrer penalidades. Então, quando você pressiona um sanguíneo, em vez dele ser penalizado, em vez dele querer fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai mentir. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Então, a gente vai ver que quando Pedro ele é colocado à prova quanto, não, tu és discípulo de Cristo, eu já te vi com ele, tu não é discípulo de Cristo? Ele se sentiu pressionado. Então, ele ficou com medo de sofrer uma penalidade. Então, o que aconteceu? Ele preferiu mentir, ele preferiu negar a Cristo. No entanto, logo que a dificuldade passa, ele se arrepende com sinceridade. Porém, se não forem controlados pelo Espírito, sempre cairão no mesmo erro. Então, Pedro não mentiu quando disse que, se fosse preciso, iria morrer com Cristo. Ele de fato acreditava nisso, era o que sentia. No entanto, sua vontade natural era fraca e não podia suportar a pressão do ambiente e cedeu à sua influência. Então, os sanguíneos eles têm essa tendência, tá bom? Então, o sanguíneo parece ser forte e algumas vezes quase dominador.
nos dá a impressão de poder controlar qualquer situação, mas não é assim. Saindo dali, Pedro ele chorou amargamente. Somente os sanguíneos e os melancólicos são dados ao choro, mas ao contrário do que se diz, isso não diminui sua hombridade, apenas revela a profundidade de seus sentimentos e sua habilidade em exprimir as emoções. Isso o autor do livro Temperamentos Transformados cita. Então, o Pedro natural era inconstante também. O sanguíneo natural passeia entre os extremos, falta-lhe equilíbrio. Em um momento é quente e em outro momento ele é totalmente frio. Jesus sabia do que Pedro precisava. Ele precisava de estabilidade. Então o que ele fala? Seu nome carregava a verdade de quem ele seria quando fosse dominado pelo Espírito. Então Jesus fala, tu és Pedro, ou seja, pedra. A partir do momento, Pedro, que você for transformado, que o meu Espírito te dominar, você não vai ser mais instável, você não vai ser mais inconstante, você vai ser como pedra, inabalável. E para concluir a aula de hoje, a esperança para o sanguíneo é uma vida de dependência do Espírito Santo. Então, após negar Jesus, Pedro reconheceu que não podia acreditar em suas emoções. A gente vai ver o relato disso em João capítulo 21. Então, Pedro reconheceu que não podia acreditar nas suas emoções. Quando questionado sobre o seu amor, agora respondia com humildade, reconhecendo suas fraquezas. Então, ali, quando a gente olha João 21, a gente vai ver, Pedro, tu me ama? Cristo pergunta. E Pedro fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ou seja, quando a gente vai ver as palavras ali no original grego, Cristo ele pergunta assim, Pedro, tu me amas? Esse amor que Jesus está perguntando é a referência do amor ágape, ou seja, do amor de Deus. Pedro ele responde com uma referência de um amor humano, ou seja, eu gosto de você, era basicamente isso. Então, Cristo está perguntando na referência de amor ágape, enquanto Pedro está respondendo de amor filéus, mais ou menos, eu gosto de você. Então, Pedro, tu me ama com amor ágape? Ou seja, Pedro, tu me ama com amor de Deus? E Pedro responde, eu gosto de você, Senhor. Ou seja, eu não vou ser ousado agora para dizer que eu te amo, mas porque eu já fiz isso antes. Eu já errei nesse ponto. Agora não. Agora eu aprendi. Agora eu tenho humildade para reconhecer que eu não sou tão bom assim. Então, não importa o quão inconstante você seja. Eu estou falando diretamente agora para os sanguíneos aqui, tá? O Espírito Santo, ele é aquele que pode torná-lo instável e útil. É surpreendente a diferença do Pedro natural para o Pedro cheio do Espírito Santo. É surpreendente a diferença do Pedro natural para o Pedro cheio do Espírito Santo que a gente vai ler em Atos. Suas qualidades foram potencializadas e seus defeitos foram transformados. Ele se tornou pacífico, já não agia impulsivamente, tinha domínio próprio. Em vez de se jogar sem olhar e depois tremer de medo, ele se tornou corajoso. Em vez de falar pelos cotovelos, ele se tornou um homem sábio. A gente vai ver isso em Atos, do capítulo 2 ao capítulo 10. Tire um tempo durante a sua semana para poder ler a respeito disso. É muito importante você conhecer a fundo isso. Ele já não era mais egoísta, mas amava e ensinava a respeito do amor. A gente vai ver isso na carta que ele mesmo escreveu, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 7. Ele já não esperava receber alguma recompensa por ter deixado tudo para seguir Jesus. Os historiadores contam que quando Pedro ele foi levado para ser morto, ele diz assim, não me crucifiquem de cabeça para cima porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Olha só o poder da transformação que o Espírito faz em nossas vidas. Então, aquele Pedro que antes queria uma recompensa por estar largando tudo para seguir Jesus, agora ele diz, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. E os historiadores vão dizer que foi assim que Pedro morreu, entregou a sua vida a Cristo. Então, Pedro, cheio do Espírito, recebeu disposição consistente de auto-sacrifício. Ele já não trazia glória para si em sua mensagem, mas sim para Deus. Aquele fanfarrão fazia parte do passado. Isso está em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Ao ser acusado pelos líderes religiosos, não vemos o Pedro natural explodindo, fugindo da pressão ou agindo impulsivamente. O Pedro cheio do Espírito é ousado e corajoso. Isso está em Atos capítulo 4, do versículo 8 ao 31. Se você deseja ter as suas qualidades potencializadas, você sanguíneo aí,
e os seus defeitos transformados pelo Espírito, então se submeta à sua liderança e você vai ser extraordinariamente transformado por Ele. E eu espero sinceramente que essa lição tenha impactado seu coração. Até o próximo vídeo.